Agora estamos na nossa segunda temporada do Pod Guarda e a gente resolveu mudar um pouco o formato. É o nosso bate-papo, é trazer conhecimento, trazer pessoas, trazer histórias reais de pessoas que passam por esse processo. E a gente começa essa segunda temporada, o nosso amigo, Dr. Leonardo, já esteve aqui falando sobre outros assuntos, mas assuntos mais técnicos, e a gente quer agora fazer um bate-papo. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado. É um prazer recebê-lo novamente. Obrigado pelo convite. O formato é diferente. Não, bacana, gostei. Muito bom, muito bom. A ideia... Mais intimista. Pois é, e a ideia é exatamente essa, é a gente poder falar e trazer casos, situações reais do que é esse processo. A gente lida com o processo de luto, mas eu falo que não é o luto em si. São questões burocráticas que a gente tem que estar preparado. Né? E, obviamente, que... uma parte aí que é exatamente jurídica. Pois é. E aí a gente quer contar com a tua experiência, com a tua expertise. Eu agradeço. Para trazer informação e poder dar essa aula toda vez que a gente tem a oportunidade de falar. É sempre bom aprender. Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo do Guarda, quem está vendo a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. É bom retornar. Que bom. Então, eu começo falando o seguinte. A gente estava conversando ainda há pouco. Sim. E a gente tem novidades aí com relação a essa questão, principalmente do que rege a parte de inventário. Sim. Inventário é um assunto muito delicado. Pois é. Eu falo que ele acaba afetando 50% das pessoas têm algum tipo de problema, se eu não diria esse número maior ainda. Até maior, viu? Até maior. E aí, e muitas das coisas vai parar na justiça, demora muito tempo. Pois é. E agora a gente teve, recentemente, uma resolução. E aí eu queria que você começasse o nosso bate-papo falando sobre isso. E tá aí bom. A gente vai... Tá bom. É uma novidade muito grande. E logo que saiu, sinceramente, eu pensei no Guarda. Eu pensei em vocês. Porque pelo serviço que vocês prestam, isso vai facilitar muito a vida e o dia a dia daquele que adere ao serviço de vocês. E para quem não adere também. Mas o CNJ tinha editado, né, há muito tempo atrás, tinha permitido que inventários e até divórcios, separações, fossem feitos em cartório. Haviam alguns requisitos para que esses inventários fossem feitos lá. Um deles, que travava um pouco a situação toda, era que as partes não fossem menores de idade ou incapazes e todos fossem concordes com a partilha daquilo que se estava deixando em inventário. Muito bem, o judiciário está muito afogado, isso não é de hoje. Segundo dados levantados, são 80 milhões de processos em trâmite no Brasil. Muitos desses poderiam ser resolvidos extrajudicialmente, sem chegar no Poder Judiciário. Então há uma forte corrente, há uma forte vertente que busca, nesse sentido, desafogar o Poder Judiciário. E isso é bom. Então, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, que é um instituto muito tradicional, que milita nessa área de direito de família, brigou durante muito tempo com o CNJ para poder alargar essa resolução. O que eu quero dizer com alargar? É poder permitir algumas facilidades que antes não eram permitidas através de inventário extrajudicial. Vou falar mais de inventário aqui, mas mais ou menos o que eu falar de inventário se aplica também para separação e divórcio. Tá? E nesse sentido, depois de muita briga, a resolução 35 do CNJ de 2007, se eu não me engano, ela foi atualizada. Hoje é 29, dia 20. O CNJ autorizou agora, a partir de agora, que menores de idade ou incapazes que figurem como herdeiros ou legatários em inventários, isso possa ser feito em cartório de notas, cartório extrajudicial, ou seja, é feita uma escritura. Para vocês terem ideia, um processo desse com um menor no Poder Judiciário, dependendo da envergadura, de quantidade de bens ou de situações particulares, demoraria mais de ano, com certeza. Porque, não sei se vocês sabem, mas todo inventário ou toda situação que envolve um menor ou um incapaz é aquele interditado que não pode expressar a sua vontade por si só, precisa da anuência e interveniência do Ministério Público. Então, além de ter o advogado das partes
que às vezes não é único, as partes estão ali brigando, cada uma tem o seu advogado. Tem o juiz, também tem o Ministério Público, também tem o promotor de justiça. E isso demora mais. Bom, muito bem. O CNJ agora facilitando, permitiu que esses inventários também sejam feitos em cartório. Então, o cidadão hoje, que é herdeiro de um somatório de bens ou direitos, ele pode se dirigir ao cartório, vai apresentar toda a documentação, essa resolução, ela lista tudo que é necessário, e aí dá entrada com o menor. E, assim, dá para resolver isso, às vezes, até em semanas, dependendo do acervo de bens e direitos, dependendo da documentação, isso vai ser resolvido em semanas, o que demoraria anos. Ou seja, facilitou muito. Facilita para a parte, né, para aquele que tá precisando resolver o inventário, às vezes quer colocar um bem que está sendo inventariado em liquidez, ou seja, negociar, ceder, fazer alguma coisa, isso resolve muito rápido, porque às vezes ficava anos esperando sair um alvará para poder negociar um bem, alguma coisa nesse sentido. E isso até é um problema, porque muitas vezes o bem depende de manutenção. Exato. Como é que faz a manutenção? E essa manutenção acaba acaba faltando liquidez, e aí Claro. vai deteriorando, vai depreciando, e aí quando você vê, perdeu até o valor econômico que tinha. Então agora, chega ao seu cartório com toda essa documentação, apresenta a existência do menor, algumas condições elas foram colocadas, ou seja, mesmo no cartório, essa escritura de inventário será remetida ao Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça vai verificar se essa escritura de inventário está preservando os interesses do menor ou do incapaz. Uhum. Se estiver preservando o interesse do menor ou do incapaz, sem problema nenhum ele devolve, e aí a escritura é lavrada e cada parte, cada herdeiro já sai dali com a sua parte. Então isso facilita muito, isso facilitou demais. E facilita inclusive para nós advogados, porque a gente muitas vezes vai cobrar os honorários ou vai cobrar os valores que a gente tem por direito pelo trabalho executado, e a gente projeta no tempo toda essa demora, toda essa lentidão. Então, muitas vezes dá para cobrar até um pouco menos, né? Porque você tem uma sequência bem mais rápido. Então, nesse sentido, eu acho que é uma notícia excelente para quem está com a questão de inventário, está pensando em fazer o inventário, vai precisar fazer o inventário, realmente é a novidade aí do momento que a gente acha que vai dar um gás aí. E isso favorece muito, não só em tempo, porque a família já rapidamente retoma essas questões, mas também em custo, né? Sim. Porque simplifica aí todo o processo. Né? Eu acho que quando um advogado que trabalha muito com isso vai dar um orçamento, a gente normalmente verifica um orçamento para honorários, a gente realmente verifica o trabalho, a quantidade de trabalho. E para nós também, como advogados, é bem mais fácil, né? Você minutar uma escritura de inventário dá trabalho, dependendo da envergadura, dá trabalho, mas é muito mais fácil, muito mais ágil, entendeu? Para a parte também, né? Para a parte também é maravilhoso, porque ela pode começar no dia 1º a elaborar essa questão da escritura, no fim do mês, se tiver tudo certo, já está todo mundo com a sua parte registrada, já dá liquidez. A grande questão que eu acho importante é liquidez para aquilo que é herdado, entendeu? Principalmente na questão imobiliária. Isso hoje é fundamental. Então resolve muito mais rápido, né? Então a gente tem a esperança de que o Poder Judiciário desafogue um pouco mais, né? Que seja um pouco mais, dê um pouco mais de rapidez, e a gente também prevê que seja muito mais rápido para aquele que está interessado em fazer o inventário, para aquele que está interessado em colocar a casa em ordem, né? Agora tem um fato interessante. Nessa jornada que a gente tem vivenciado, principalmente com guarda, Sim. É comum as pessoas acharem que só deve se preparar, e eu sempre tenho dito isso, só se preparar quando já tem uma certa idade. Certo. Né? E muitas vezes esse preparo também, ele é mais no sentido de ou fazer uma apólice de seguro de vida, ou fazer um plano de assistência funeral, e aí acha que isso está resolvido. E aí é uma grande surpresa, porque as pessoas só vão descobrir o quão era importante ter um planejamento sucessório no momento que está acontecendo e que aí não tem mais o que fazer. Pois é. Né? Então, essa é uma das coisas que eu queria que você me ajudasse a desmistificar,
E o outro assunto que eu acho que é importante é de achar que isso é apenas para a pessoa bastarda que tem muito dinheiro Tá. e que pessoas comuns que já têm um pequeno patrimônio, que isso não é necessário. Certo. Então, acho que são dois temas, duas coisas que a gente sempre traz na pauta. Sim. E que a gente queria esclarecer para dizer que não é bem assim a história. E aí eu queria que você me ajudasse não é bem assim mesmo. A trazer isso de novo. A gente já conversou um pouco sobre isso da outra vez, mas acho que é importante a gente bater nessa tecla. Primeiro que preparar a nossa passagem, nós não estamos sujeitos aliás, todos nós sabemos de uma coisa, vamos falecer, vamos morrer. A gente só não sabe quando. Então, primeira coisa, deixar para preparar isso quando você tiver com mais idade, muitas vezes não vai surtir o efeito, porque você pode dobrar a esquina e acontecer alguma coisa. Então, é uma questão cultural incutir isso na cabeça da sociedade e preparar, todo mundo se preparar para que eventualmente alguma coisa possa acontecer comigo, com você, com quem está mais velho, com quem está mais novo. Então, ou seja, é bom preparar. E eu falo que a morte é democrática, né? É democrática, demais. E aí, nesse sentido, eu acho que além de incutir essa questão social e cultural, de que a gente precisa falar sobre isso, falei bastante sobre isso da outra vez, né? Falar bastante sobre esse tema, deixar que isso seja um tabu e conversar com quem nos cerca, com quem a gente tem mais intimidade, demonstrar para a pessoa ou para as pessoas aquilo que a gente tem vontade quando da nossa morte. Esse é um caminho. Acho que é super importante conversar mais sobre isso, porque conversando você consegue elaborar melhor isso na tua cabeça e antecipar decisões que você, como você bem disse, deixe para quando eu estiver mais velho. Não, vou resolver isso agora, porque se acontecer alguma coisa comigo aqui do nada, tá tudo mais ou menos alinhado. E também colocar uma coisa que você falou. Eu acho que preparar toda essa situação não é apenas contratar um seguro de vida milionário ou não, mas para deixar para alguém que você queira bem e isso escapar do inventário. Ou também contratar um plano funerário. Eu acho que não para por aí. Eu acho que isso daí são algumas medidas que a gente já vem culturalmente adotando, mas elas não são as únicas. A gente precisa trabalhar e estruturar muitas coisas. Bom, aí a gente pode falar de planejamento sucessório, ou seja, aqueles que têm bens muito ou pouco, e aí eu vou falar depois sobre isso que você me perguntou, a segunda pergunta que você me fez, indistintamente de ter poucos bens ou muitos bens, você pode fazer um planejamento sucessório. Você pode já deixar os teus herdeiros mais tranquilos de como naquele momento, logo após a minha morte, nós vamos cuidar ou eles vão cuidar dos bens que você deixou, dos bens ou direitos que você deixou. Então, se você antecipa isso, é mais uma situação de resolução aliado ao seguro de vida, aliado ao plano funerário. Eu acho que essa é uma das situações. E evita conflito. Evita conflito. Falamos muito disso. O inventário, ou o momento da morte para uma família, normalmente ela acaba vindo muita coisa à tona e acaba eclodindo toda essa situação aí de briga, de disputa, de litígio. Se a gente faz o planejamento sucessório, a gente está evitando tudo isso, entendeu? A gente falava sobre a questão do planejamento sucessório, além do seguro de vida, além do plano funerário. Então, entra também o planejamento sucessório, ou seja, você está está planejando a partir do momento do óbito, que evite-se brigas, evite situações desagradáveis entre famílias. E ali tem uma coisa importante, que dependendo da estrutura, até da forma que a família, por exemplo, é um pequeno empresário, exato, ele pode ali, inclusive, definir exatamente essa composição, até, por exemplo, aquele filho que ele sente mais o tino para negócio, poder tocar ali para frente. Aqui, vou deixar ele como... Então, isso ele consegue estruturar. Consegue através do planejamento sucessório. E é importante dizer que o planejamento sucessório, ele é cabível tanto para quem tem muitos bens, como para quem tem poucos bens, ou para quem não tem nenhum bem. Isso é desmistificar isso. Porque eu não sei se você já ouviu falar, mas muita gente tem muitos bens, vou fazer uma holding. Todo mundo hoje em dia acha que planejamento sucessório é fazer uma holding.
A holding é uma das soluções. Uma das ferramentas. Uma das ferramentas, uma das soluções para planejamento sucessório. Existem outras infinitas, infinitas não, mas existem várias que a gente pode ajudar e colaborar. Desde aquele que tem menos posses até aquele que tem mais posses. Eu acho que isso é essencial. E tem um ponto que aí eu queria que você me ajudasse. Sim. E trazer essa questão jurídica, que é o seguinte: no momento em que você não faz isso, você está delegando ao Estado a possibilidade de fazer essa distribuição dos teus bens. E não necessariamente seria a sua vontade. Sim. Então, poder expressar isso Perfeito. é um ato de você também dizer o que você quer, qual é o seu desejo. Exatamente. Né? Porque se você não fala nada, se você não faz o planejamento sucessório, você vai cair na regra legal ou na regra normal do Código Civil para distribuição daquilo que a gente chama de acervo, aquilo que a gente chama de herança. E aí existem algumas situações que poderiam ser melhor direcionadas ou melhor confeccionadas se você você exprime a sua vontade antes da sua morte. Aí nós temos o testamento, nós temos a doação, nós temos uma série de fatores. Um outro ponto importante também, que digo, planejamento sucessório, plano funerário, seguro de vida, também é a questão tributária, que está um pouco envolvida nesta questão do planejamento sucessório. Também com isso, você verificando, efetuando um planejamento sucessório e tributário, você pode também evitar maiores gravames ou maior sede do Estado em tributar, entendeu? Então, também passa por isso. Então, é aquilo que eu sempre digo, não basta só, a gente está começando a engatinhar e sentir, o povo, né, a população, culturalmente, sentir que algumas coisas precisam ser feitas antes do momento final. Então, eu acho que esse é o ponto, e aí a gente vem conversando muito sobre isso, né? Que a tecnologia vem para auxiliar, sim, assim como a mudança de lei também auxilia. Sim, exato. Eu acho que esse propósito que a gente tem do Guarda, de trazer um aplicativo, uma solução, que você pode fazer isso, tudo isso que a gente está comentando de uma forma muito simplificada, usando o teu próprio celular, deixar isso tudo muito bem organizado. Então, em teoria é o seguinte, não tem o porquê não fazer. Não tem. Né? Porque você tem hoje a gente tem uma ferramenta que vai possibilitar fazer toda essa organização. Sim. Né? E aí eu vou te trazer um fato novo da nossa última conversa, porque a gente vem aprimorando muito a nossa plataforma. Sim. Então a gente vem trazendo novas funcionalidades dentro da plataforma. E uma das funcionalidades que a gente traz e que a gente inclusive incluiu novas funções tem a ver com o pet. Certo. E o pet hoje é um membro da família. Como é que fica nessa questão de inventário? Eu tenho um pet e como é que eu posso organizar isso? Porque o pet é um item ainda que a legislação não tem um reconhecimento. Pois é. E aí Mas isso está passando por uma transformação também. Que é bom. Bom, ótimo. Que a sociedade vai provocando isso. Ótimo, né? Exatamente. Mas como é que fica? Então, vamos lá. Você começa a perceber que uma coisa está ligada na outra, Sim. Uma coisa vai puxando a outra, ou seja, eu tenho o Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que fiscaliza o Poder Judiciário como um todo, facilitando algumas situações para fora do Poder Judiciário. Olha, vou desafogar isso daqui e vou resolver isso para você, população, mais rápido. E aí você começa a ter outras por exemplo, eu queria trazer, eu queria até aproveitar, eu vou até mudar, porque a gente fala muito de cachorro. Diga. Mas eu vou criar uma situação, um embaraço para você. Vamos pensar num cavalo. Certo. Porque nós temos aí que um valor, tem cavalo que custa milhões. Sim. Né? Sim. Então não estamos falando só da questão afetiva envolvida no processo, porque pode ter ali uma questão emocional. Mas uma questão patrimonial também. Mas tem uma questão patrimonial também. Exato. Né? Perfeito. Como é que... Depois a gente volta no cachorro, né? No pet doméstico. Mas vou te colocar nesse imbróglio aí para a gente poder tentar explicar para as pessoas. A questão do doméstico e do cavalo é assim, durante muito tempo se viu o animal como uma coisa, como um objeto, entendeu? Isso tem passado por uma revisão jurídica, em termos jurídicos, que não vou entrar aqui, aprofundar, porque é uma discussão, ainda que nem nós, advogados, juristas, estamos bem assentados sobre como definir isso de uma melhor forma. O Código Civil está passando por uma revisão, uma comissão de revisão, e provavelmente com essa revisão do Código Civil, o animal já vai deixar de ser uma coisa.
tá? Ser considerado um objeto, uma coisa. E aí o tratamento já mudará. Mas nesse momento, por exemplo, no caso do cavalo, existem as diretivas antecipativas de vontade. Ou seja, por isso que eu digo, uma coisa complementa a outra, Sidney. Uma coisa puxa a outra e tudo junto converge para o melhor, para o mais simples. Então, nesse sentido, o cuidar de um cavalo, por exemplo, pode ser verificado, pode ser estabelecido através de diretivas antecipativas de vontade. Alguma coisa nesse sentido. E é interessante porque por exemplo... O testamento também pode servir para isso. E aí, já junto uma outra coisa que eu sei que você vai me perguntar. Vê bem, você entende que o testamento não serve só para patrimônio físico? Ele serve para outras coisas também. Porque você trouxe agora uma situação que é da DAV, que é da Diretiva de Antecipação de Vontade. Exato. Que é um instrumento que a gente usa em vida. Eu digo que é o teu desejo enquanto... Exatamente. E no caso do testamento, eu estou falando de uma situação póstuma. Então, são dois instrumentos. Perfeito. Ali. E não ficou claro para mim agora, na DAV, como que eu protejo ali essa relação, porque nós estamos falando do momento em que eu ainda estou em vida. Certo. Mas você pode fixar ali, após a sua morte, o cuidar do cavalo, por exemplo. Você está falando do cavalo. O cuidar do cavalo. Ó, quero que o cavalo seja cuidado dessa forma aqui, fique lá no aras tal. Para isso, eu vou dispor de tanto, o valor aqui está separado, né, em conta tal, número tal. Essa é uma situação do cuidar. Agora, o cavalo também, muitas vezes, pode valer uma fortuna. Claro. Aí esse tratamento é um outro tratamento, ou seja, esse cavalo será objeto de inventário, ele será inventariado como um direito, entendeu? Como um bem ou como um direito, um bem móvel, entendeu? E aí ele pode ser comercializado. O juiz provavelmente, ou a escritura de inventário, né, que agora a gente está caminhando para isso, dará uma autorização, inclusive, para comercialização do cavalo. Mesmo que eu ainda expresse que eu quero que o cavalo continue na família? Não, você pode expressar isso, você pode colocar isso. Você pode expressar isso, você pode expressar isso. Mesmo o cavalo valendo um valor. Pode expressar. Mas aí tem a questão também, aí a gente vai entrar em questões... mas eu falei que não muito facilitar. Beleza, não tem problema. A gente pode entrar em várias questões que é a manutenção desse cavalo. Quem vai dar manutenção, como isso vai ser custeado. Entendo eu que as diretivas antecipativas de vontade também devam servir para esse sentido, entendeu? Já que a pessoa vai deixar e quer que alguém cuide, ou o testamento também fixar como é que esse cavalo, esse animal vai ser cuidado. Agora voltamos para o pet. Para o pet. Né? Para o gato, para o cachorro, ou para qualquer outro tipo de pet, que são situações já mais do caráter emocional. E aí eu trago um gancho para você, que eu acho que é interessante falar, porque agora a gente tem uma funcionalidade nova dentro da plataforma, que é que é o Pet Guardião. Certo. E que justamente essa questão da manutenção do pet, você especifica quem será o guardião do pet. Certo. Na tua ausência, todo o custo daquele pet vai ser suportado durante a vida do pet. Então você está definindo quem é o guardião e dizendo como vai ser a manutenção e custeando toda a manutenção. E não está onerando o guardião, né? É essa a ideia. Não está onerando o guardião. Então, só fazer um gancho. Bacana. Super cabível, super pertinente, na medida em que atualmente hoje, acho que cada 10 famílias, 8 tem um pet. Pois é. E aí o pet, eu não preciso, por exemplo, eu somente de fazer a minha declaração de quem será o guardião, eu já estou dando ali, ou eu preciso fazer algum outro instrumento adicional para dar a garantia que aquela pessoa que eu especifiquei, ela é guardião do pet. Eu acho que sempre foi o que eu disse da outra vez que eu estive aqui, quanto mais especificado, quanto mais detalhado, melhor. Não acredito que seja necessário se fixar através de um outro instrumento ou alguma outra situação a questão do guardião. Claro. Eu acho que a validade jurídica que se dá com esse serviço que vocês estão ofertando adicionalmente, ela é plenamente execuível, plenamente válida e plenamente garantidora daquilo que a pessoa tem como desejo. Acho interessante se fixar quanto mais detalhadamente através de um advogado que terá a competência para isso, fixar a questão de como essa guarda vai ser administrada,
o custo disso também, como é que deixar bem claro. Não vejo problema, acho que a validade jurídica é robusta nesse tipo de situação que o guarda está apresentando hoje. Léo, como eu comentei anteriormente, o nosso formato agora mudou. Porque sim, tá bacana. Quer sempre trazer alguém para a nossa roda de conversa aí. Certo. E a gente preparou um vídeo de alguém fazendo um testemunho. Sim. E eu queria agora trazer esse vídeo para a gente poder falar a respeito. Em 2021, eu saí de casa. Na época eu morava com meu pai, meus avós, minha tia. E na época eu conversei com meu pai, porque eu ajudava financeiramente com algumas contas em casa. Então eu conversei com ele, expliquei que eu estava saindo de casa. O acolhimento dele foi incrível no sentido de, vai, faz teu caminho, faz tua vida, vai sem medo. Após essas 2 semanas já morando sozinho, eu recebi um telefonema de uma tia e ela falou: Léo, seu pai não tá bem. Eu preciso que você venha pra cá pra gente saber o que fazer. Foi tudo muito rápido. Ao chegar na casa do meu pai, já lidei com o resgate, eles estavam transportando meu pai. Foi o tempo de eu voltar pro carro e ir pro hospital, tentar conversar com os médicos, entender tudo aquilo, e ali eles me deram informações de que meu pai realmente tinha vindo a óbito. Como eu sou o único filho que ficou do meu pai, e meu pai não é casado, então eu entendia que automaticamente eu era responsável por resolver tudo aquilo. Em relação ao velório, preparação e tudo mais. Minha família, nós temos um convênio funerário, então já ajuda muito nesses processos, que muita coisa a gente já não precisa resolver, eles já chegam com as coisas pra gente. Mas toda aquela questão de preparação de roupa, de pensar em como ele vai estar, de resolver todas essas questões. Por entender a dor que tudo isso traz pra gente, eu já deixei claro que eu ia resolver todas essas questões, porque eu não queria envolver a minha avó, não queria envolver outros familiares que eu sei que também estavam sofrendo. Por ser o filho mais velho, eu tomei essa frente e falei, não, eu resolvo, até porque legalmente eu teria que resolver. Hoje eu entendo que a única certeza que a gente tem é de que vamos partir. Então eu tento não me desesperar com isso e ao invés disso, viver. Acho que ser intenso, de dar valor, de realmente se importar com aquilo que tem relevância para mim. Meus familiares, meus amigos, experiências que eu quero ter. Então é isso que eu me apego. Bacana. Pois é, essa é uma situação que todo mundo que passa por isso, né, tem que lidar com essas questões. Então, a primeira coisa é o processo em si do funeral. Eu acho que esse é o que eu falo que é o momento ali crucial. Mais pesado. E no caso, estava, de alguma forma, assistido pelo plano de assistência. Então, você vê que ele traz um depoimento que isso também ajudou um pouco esse peso. Pois é, uma daquelas pernas que eu falei que precisa ser amarrada por tantas outras, né? Que não para só no plano funerário ou no seguro de vida. Nesse sentido, a gente percebe nele uma angústia muito grande por tratar daquele momento do óbito que ele não estava preparado, ele não estava esperando. Então o que a gente imagina, né, olhando para esse caso? A gente pode imaginar o seguinte, bom, se tivesse incutido na cabeça da família, se tivesse sido conversado amplamente no momento anterior, além do plano funerário, talvez outras situações em que ele enfrentou dificuldade, angústia, tensão, poderiam ser evitadas, né? Diretiva antecipativa de vontade, algumas outras situações, um planejamento, não falou aí sobre patrimônio, mas um planejamento sucessório, ou seja, isso só demonstra para quem está vendo a gente, para nós aqui, a importância de serviços como guarda digital ou como a elaboração de um testamento, ou como a elaboração de diretivas, ou como outros instrumentos jurídicos e legais que existem, que possam fazer desse momento um momento mais tranquilo. Eu vou trazer a minha experiência de vida. Certo. Até eu vivenciar isso, eu nunca achei isso importante. Pois é. Né? Então, eu trago... Pois é. E só vivenciando, eu tive essa noção do quão importante é estar preparado. Né? Agora, parte disso, eu faço agora a minha culpa, é que
eu nunca fui atrás de nenhum tipo de informação, e até porque eu imaginava que, na minha cabeça, era uma coisa muito mais simples. Depois que eu comecei a vivenciar, eu fui começando a entender vendo o desdobramento, né? Desdobramento. Eu nunca imaginei que, por exemplo, tinha imposto. Fui descobrir durante o processo de inventário que eu tinha que pagar, recolher imposto. Pois é. Então, são coisas que talvez por desconhecimento, porque no meu caso, eu acho que foi bem isso. Eu não conhecia a amplitude de estar preparado para esse momento, né? E aí quando você começa a entender um pouquinho mais, começa a ter contato, você começa a ter a percepção do quão importante é e como isso facilita depois, até para quem a gente está deixando, esse processo. Então, sim, esse talvez foi a grande motivação de criar o Guarda, de ser uma ferramenta que você pode resolver isso de uma forma muito simples, né, e criar esse contato com as pessoas para fazer isso. Mas eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer, que será que não seria esse o momento de a gente começar a levantar essas questões, porque as pessoas talvez desconheçam, porque eu falo o seguinte, quem vivencia sabe, porque passou por isso. Exatamente. Né? No caso do teu xará, o Leonardo, ele vivenciou, então, que nem ele falou, agora eu dou valor para coisas que antes eu não dava. Pois é. Né? Exatamente. Ou seja, tem que viver isso. Exatamente. E acho que nossa provocação não vamos viver isso, vamos deixar isso pronto. Exatamente. Porque quando a gente fala dessa questão da partida, envolve muita coisa, né? Pois é, exatamente. É aquilo que eu estava te dizendo, que a gente já bate há algum tempo e estava batendo. Não basta só contratar um plano funerário ou contratar um seguro de vida ou um seguro um seguro funerário. Existem outras nuances, outros aspectos que precisam ser bem tratados, bem conversados, no mínimo conversados. No mínimo conversados. E bem tratados de uma maneira jurídica no final. Para quê? Para que esse momento seja suave, além de quem está nos deixando, mas também para a família. Isso, já falei de uma outra vez com vocês, que isso facilita muito, facilita a vida de todo mundo. Ou seja, não deixar para aquele momento, que situações venham à tona e aí vira aquela confusão, vira aquela discussão, ninguém tem razão e muitas famílias que eram unidas tornam-se desunidas naquele momento. Que é uma oportunidade, inclusive, de evitar conflito, eu acho. Né? Exatamente. Você deixa tudo organizado. Você pode ver por dois lados, ou existem dois lados. Aquilo ali pode ser o nascedouro de um conflito, ou um fortalecimento, que vai afastar todo mundo, claro. Ou pode ser um momento em que tudo aquilo que estava acumulado está explodindo, ou pode ser um momento de união que você pode tratar disso de uma maneira mais tranquila. A gente sempre, né, acentua a necessidade, a possibilidade de que isso seja feito de uma maneira mais tranquila e que, se isso for antecipado, efetivamente aquele momento vai servir para unir a família e não para desunir. E no fim, acho que é isso que a gente quer, né? Eu acho que é isso que a gente quer, ficar em paz com quem partiu, mas quer ficar em paz com quem está aqui. E eu acho que principal, quem partiu gostaria de manter a família. Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Ninguém vai viver um momento desse imaginando que, poxa, eu vou deixar isso aqui sem resolver para quando chegar lá todo mundo se matar e todo mundo brigar, porque efetivamente é o que acontece, entendeu? Então acho que cabe a gente, como operador do setor, o guarda, o advogado, o agente funerário, o dono de cemitério, o dono de crematório, o dono de plano funerário, disseminar esse conteúdo e mostrar para as pessoas que nunca passaram por isso, ou que vão passar por isso, certamente todo mundo vai, mas que estão prestes a passar por isso, da relevância de tudo isso e de todos os aspectos que isso envolve. Eu brinco o seguinte, que ou a gente vai ser coadjuvante dessa história, ou a gente vai ser ator principal. Exatamente. Não tem como fugir. Exatamente, né? exatamente. Isso passa por uma questão cultural. Uhum. Eu estou constatando que isso cada vez tem sido mais falado. E isso é super importante, as pessoas conversarem. Você vê, vou dar um exemplo para você. Eu tive aqui a primeira vez, né? E aí a minha família acabou assistindo, tal, tudo. E aí próximo encontro familiar que teve, não me lembro qual, a gente conversou um pouco mais sobre isso, entendeu? Que era uma situação que a gente nunca tinha conversado.
Então, eu tenho 2 irmãs, converso com as irmãs, converso com os pais, tá? Então, realmente... Já virou assunto de família. Já virou um assunto que a gente pode tratar, entendeu? Que a gente pode trazer. Entendeu? Eu acho que isso é importante, incentivar esse debate, incentivar essa discussão. Legal. Entendeu? Bom, você sabe que o nosso formato, a gente está mudando o nosso formato. Tá bacana. E uma das coisas que a gente tem tentado buscar são dúvidas que acontecem na rua e a gente quer trazer para o nosso bate-papo. Sim, bacana. Então, a gente tem também dúvidas que a gente queria explorar. Na verdade, assim, entendo pouco, né, referente a isso. Na verdade, nunca parei assim tanto para pensar, porque realmente eu não penso nisso, prefiro não pensar. A morte é algo que assusta muitas pessoas, mas entendo assim pouca coisa. Mas realmente a dúvida era, por exemplo, na questão de bens. É necessário você ter um bem avaliado num valor X para você começar a pensar em herdeiros na questão dessa divisão? Vamos lá. Essa é uma pergunta muito comum, né? A população acha que para fazer um testamento ou para cuidar de um planejamento sucessório, já falei isso, precisa ter um patrimônio mínimo X. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Essa questão envolve desde quem tem um patrimônio exorbitante, muito grande, a quem não tem patrimônio nenhum. Lembrando que quando a Agatha falou em bens, a gente pode desdobrar isso em bens móveis, imóveis, materiais e imateriais. Então existem muitas coisas que podem ser tratadas com testamento, com diretivas nesse sentido, que não envolvem um valor significativo, mas que vão resolver a vida de todo mundo que fica. E tem também a questão, por exemplo, do codicílio, é isso? Exatamente, o codicílio. Codicílio são para situações... Explica, o codicílio são para situações mais específicas ou para bens mais específicos, entende? Agora, você pode destinar no codicílio para determinada pessoa um determinado objeto, um determinado bem, um determinado direito. Agora, o que eu queria dizer, por exemplo, queria dar só um exemplo. Muitas vezes não se tem um patrimônio imóvel para se inventariar, mas o falecido pode ter deixado a posse de um imóvel que pode ser objeto de um uso capião no futuro, né? Ou seja, ele ficou lá ocupando o imóvel 5, 10 anos, entendeu? E vai completar o prazo para fazer direito ao uso capião, e essa posse ela é transmissível aos herdeiros. Então veja a importância disso. Veja a importância da pessoa que é o titular da posse antes do falecimento tratar essa situação. Às vezes pode acabar na mão de quem eu não queria que acabasse a posse. E essa posse vira um direito de propriedade através do uso capião. Ou seja, daqui a pouco tem alguém que é proprietário ali que eu não queria, entendeu? Perfeito. E alguém que eu gostaria que fosse proprietário. Então isso pode ser tratado. Ou seja, respondendo para ela, né? Não precisa de um limite mínimo de bem ou a existência de vários bens para você tratar isso. Você pode tratar isso no testamento, essa e muitas outras coisas, através dos instrumentos jurídicos existentes, entendeu? É isso. Tem mais uma pergunta? Mais uma, então. Bora. Oi, gente, meu nome é Beatriz e eu tenho uma pergunta. Testamento não é só pra gente rica? De novo, né? Você sente isso, e assim, isso desde a faculdade, há 25, 26 anos atrás, a gente já se formava e entendia e achava que, com essa percepção de que o testamento era para gente rica. Não é. Além disso, volto a dizer, o testamento não só serve para bens imóveis, não serve só para patrimônio, serve para uma gama muito maior de possibilidades ou de situações que podem ser abarcadas pelo testamento, entendeu? A questão do cavalo, por exemplo, que você deu aí de exemplo, outros direitos que podem ser, que não sejam bens imóveis, podem constar do testamento, várias situações podem ser tratadas. Então, assim, não precisa ser rico para querer fazer um testamento ou para ter um testamento. Você pode se utilizar do testamento para várias situações. Eu vou trazer uma dúvida que me trouxeram, e aí nada melhor que um especialista. Pessoa que coleciona arma de fogo. Os colecionadores de arma de fogo, os chamados CACs. Certo, os CACs. Né? E nesse caso, nós estamos falando de um item controlado. Certo. Então a pessoa faleceu, deixou um patrimônio, deixou lá um acervo de armas colecionáveis.
Como é que a gente trata? Porque isso tem um valor financeiro Sim, do aspecto da coleção, certo. mas ao mesmo tempo eu tenho uma questão legal de quem pode receber esse acervo. Então, você tem duas questões aí, basicamente. Uma questão é patrimonial, Perfeito. que é o valor da coleção. É esse valor da coleção de cada arma de fogo individualmente será relegada e será colocada no inventário. Perfeito. Ou seja, cidadão, não sei, para se considerar a coleção, quantas armas tem? Vamos dizer que ele tem umas 10 armas. Umas 10 armas, vamos lá. Essas 10 armas serão listadas e o valor de cada arma na data do falecimento será levado ao inventário. Ou seja, isso será transmitido aos herdeiros, ou herdeiro, Perfeito. correto? Aí existe uma questão de licença, uma questão registral, certo? Como é que eu vou dar o tratamento para essas armas que eu recebi em herança, certo? Junto ao poder público, né? Se não me engano, é no Ministério do Exército, Polícia Isso. Federal, Ministério do Exército. Bom, aí você vai ter que dar o tratamento de legalizar a posse e a propriedade dessas armas. Possivelmente, o que será exigido de você era o que era exigido do falecido, que ele tenha a documentação hábil para ter a propriedade e a posse dessa arma. Entendeu? Então são duas questões distintas, mas você dá esse tratamento. Como é que eu dou esse tratamento? O primeiro momento é recebendo através do inventário a Perfeito. propriedade. Tenho a propriedade em mãos? Bom, aí eu vou procurar no Ministério do Exército ou na Polícia Federal o registro dessas armas. Olha, como é que você está registrando? Bom, eu herdei isso daqui, é minha herança. Bom, para você registrar essas armas no seu nome, você precisa nos apresentar essa documentação de sua titularidade, ou seja, você precisa estar habilitado a ter essa propriedade dessas armas com você. E aí você faz todo aquele procedimento administrativo para a obtenção das licenças necessárias. Entendeu? Então já temos uma resposta. Tá respondido. Para quem trouxe essa pergunta aí para você, assista o episódio. assista o episódio que é mais ou menos isso, Sidney. Leonardo, super obrigado. Imagina, eu estou à disposição. Sempre um prazer. Eu falo que conversa boa anda rápido. Anda rápido, né? Então, a gente já está no final do nosso podcast. Legal. De novo, queria agradecer a sua disponibilidade de vir esclarecer, trazer informação. Legal. E dizer o seguinte, que a gente vai contar com você outras vezes, Boa. porque esse assunto rende. E a gente não consegue tratar no tempo de um único episódio. Isso, tem muita coisa mais para falar, a gente tem bastante coisa para falar. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. É muito bom a forma que vocês me recebem. Eu fico super à vontade para falar e quanto mais a gente falar, mais a gente dissemina essa cultura e está sempre evoluindo. Legal. Tá bom? Obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado por assistirem o nosso episódio. Eu espero que a gente tenha trazido um pouco mais de conhecimento, né? O formato é novo, então também comente aí o que vocês acham desse novo formato, né? Tragam perguntas, que eu acho que é importante, porque isso ajuda também a falar, a trazer ali o dia a dia das pessoas e que no próximo episódio a gente vai trazer casos reais aqui para poder, junto com os nossos especialistas, tirar todas as dúvidas, enfim, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio do Pod Guarda.